Vivian. Boa noite, Vivian. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? E você? Vou ser muito sincero a você, de verdade. Eu estou aqui em Linhares ainda e eu estou de saco cheio de eu não ter voltado para casa ainda. Nossa, nessa chuva ainda. Porque eu cheguei aqui quarta-noite, eu só vou embora amanhã à tarde. Então, tô entediado de ficar nesse quarto aqui sem fazer absolutamente nada. Hoje eu já fiz um tanto de coisa e parece que o tempo não passa. Nossa, hoje passou devagar mesmo o dia. Assim, sexta, eu fico aqui normalmente, eu venho quinta, cedinho, e vou embora sexta, minha aula termina 9h40, aí eu vou embora sexta, 9h40. Mas eu tive que chegar essa semana, quarta-noite, aí dei aula quarta-noite, aí dei aula quinta, dei aula hoje de manhã até 9h40. E fiquei até agora de bobeira sem fazer nada, e vou ficar até amanhã, porque amanhã tem aulão de revisão. Mas ficar esse tempo todo aqui sem fazer nada me enche o saco. Aí tô meio entediado, na verdade. Tava doido para chegar agora, pelo menos para fazer alguma coisa. E demorou pra caramba chegar às 6h30, tá doido. Assisti um filminho, uma série. Eu assisti tudo que era possível aqui, tá? Assisti televisão, assisti filme. Caramba. Mas tá bom, tá bom. E essa chuvinha também, né? Que até queria ir na rua comprar um cabo pro celular. Eu falei, vou sair nessa chuva nada. Desanima. É verdade. Pô, desanima total. Total. Deixa eu só dar uma mensagem aqui. Beleza. 18h28. Se a galera demorar, eu vou começar no horário, hein? Eu e você. Aí, terminando aqui, eu já mando lá no grupo lá o material da semana que vem, as 15 questões seguintes. Mais 15. Teve aula hoje? Tive, foi de física e redação, duas de cada. Física e redação. Redação mesmo, professor daqui do Cristo Rei? Qual que é o daí? É um cara que eu conheci, pô, tem um monte de brinco, piercings. Não, o que dá pra gente é Vinícius, o nome dele. Tá, não, é um mais senhor, todo. Eu até falei, quando eu conheci ele, eu falei assim, cara, sua imagem não me diz o que você é, cara. Porque eu olho para ele assim, eu jamais ia dizer que ele é um professor, sobretudo de redação. Não, sei lá, ele é muito diferente. A imagem é muito diferente do convencional. Uhum. Mudou os professores? Que, tipo, era a Rita, não é? De redação, Esqueci o Vitor. nome dela. Não, é a Rita, Rita, é? Acho mudou, é que. um outro cara agora. Hum. Mudou sim. A Marcela saiu também, né? Que ela dava aula de história. Marcela saiu de tudo, ela não está mais no Cristo Rei, Eu não. vi. Não sei o que ela, quais são os projetos dela, não. Ó, 18h30. Vamos eu e você mesmo, hein? Vamos Bora. começar nós. Vamos nós. O pessoal aí vai chegando. Deixa eu só ligar, então, aqui no celular, que aí eu consigo acompanhar por aqui. Iniciar.
Opa. Ok, entendi. Ok. Recording in progress. E aí eu ligo o chat. Beleza. Bom, por enquanto que é só você quiser abrir o microfone, fique à vontade, hein? Vamos lá. Bom, fizemos então até a nossa número 8. Vamos agora então à questão de número 9, continuar o processo. Deixa eu colocar o celular mais aqui à frente, que aí eu consigo acompanhar melhor. Por que está assim desse jeito? Bom, não sei se é desse jeito que tem que ficar, mas está valendo. Vai ficar desse jeito mesmo. Bom, vamos lá então, Vivian. Número 9 diz o seguinte. Um grupo de empreendedores irá lançar um aplicativo de serviços delivery para toda cidade de pequeno e médio porte de determinado estado brasileiro. Ok. Em cada cidade, de acordo com o seu porte, há um custo inicial de lançamento do aplicativo que corresponde a gastos com marketing, contratações e logística. E a gente tem um gráfico a seguir que apresenta a divisão do número total de cidades desse estado em 5 portes distintos. Então está aqui, ó, muito pequeno, pequeno, médio, grande e muito grande. 5 portes. O número de cidades de cada porte, bem como o custo inicial de lançamento do aplicativo por cidade em cada porte. Então, o gráfico tem 2 informações aqui na horizontal. Os diferentes tipos de porte e o custo inicial de lançamento por cidade em milhares. Isso daí. Muito bem. Com base nessas informações, para fazer o lançamento do aplicativo, o grupo de empreendedores arcará com um custo inicial de lançamento em real igual a quanto? Vivian, essa é uma questão relativamente simples, onde o que requer da gente é que a gente saiba efetuar a leitura de um gráfico, porque os cálculos são cálculos relativamente básicos. Porque a ideia é a seguinte, efetuar a leitura correta. Bom, ele quer, então, com base nessas informações, para fazer o lançamento do aplicativo, o grupo de empreendedores arcará com o custo inicial de lançamento em real igual a quanto? Beleza. Então, vamos lá. Ele quer em que porte? Deixa eu ver. Por cidade em cada porte. Acho que ele quer de todos, né? Acho que é o total. Exatamente, total. Então, vamos lá. A ideia aqui é a seguinte. Bom, eu tenho porte muito pequeno, eu tenho 50 cidades. Não sei se o texto aí, a figura dá para você enxergar bem. 50 cidades de porte muito pequeno. E para cada uma dessas cidades, tem um custo inicial de lançamento de 10 milhares, ou seja, de 10 mil reais. Certo? Então, são 50 cidades que vão ter um custo de lançamento de 10 milhares, 10 mil. Então, vou chamar de C o nosso custo total. Então, para cidades de porte muito pequeno, nós temos 50, e cada uma das 50 vão ter um custo de 10 mil reais. Ok, Vivian? Ok. Beleza. Para cidades de porte pequeno, nós temos um total, segundo o gráfico, de 60. E o custo para cada cidade é de 15 milhares, de 15 mil reais. Então, são 60 cidades que vão pagar por um custo de 15 mil reais. Então, era somente a leitura do gráfico para que a gente pudesse fazer os cálculos básicos aqui com os nossos números naturais.
A cidade de porte médio, total de 40, e o custo é de 25 mil por cada uma das 40 cidades. 40 vezes 25 mil. 25. De porte grande, total de 20 cidades, o custo por cada cidade é de R$ 30.000. 20 cidades, cada uma pagando R$ 30.000. E, por fim, cidades de porte muito grande, são 5 cidades, o custo é de R$ 40.000. 5, que multiplica 40 mil. Beleza, prontinho. Esses cálculos básicos dentro da análise do nosso gráfico. E aí nós teremos aqui ao todo, então, o custo de, vou colocar em pretinho, custo de, bom, 5 vezes 1, 5 com mais 5 zeros, 500 mil. 6 vezes 15 dá 90, com mais 4 zeros, 1, 2, 3, 4, dá 900 mil. 4 vezes 25 dá 100, com mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 3 dá 6, com mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E, por fim, 5 vezes 4 dá 20, com mais 4 zeros. Ótimo. Então, nosso valor final fica 200 mil, com mais 600 mil dá 800. 800 mil com 1 milhão, 1 milhão e 800. 1 milhão e 800 com 900 mil dá 2.700, se eu não me engano. E com mais 500, 3.200, 3 bilhões e 200 milhões. É isso aí. 3.200. Alternativa E. Beleza. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Muito bem. Então, é apenas leitura e interpretação de gráficos e tabelas que nós temos essa habilidade dentro da nossa provinha do Enem. Inclusive, dentro da nossa provinha, a gente tem umas 3, 4 questões, a gente precisa saber interpretar corretamente um gráfico, uma tabela, para efetuar os nossos cálculos, normalmente utilizando as operações básicas. Essa é a questão de número 9. Questão de número 10. As nossas famosas porcentagens, mexendo aí com a parte de matemática. Não é nem matemática financeira, porque não mexe com dinheiro, mas porcentagem. Diz assim: no início de uma festa em um clube, 60% dos presentes eram homens. Então, 60% das pessoas que estavam na festa eram homens. Pouco tempo depois, quando ninguém havia chegado ou saído da festa, um novo grupo de pessoas adentrou o local, de modo que o número inicial de mulheres aumentou em 30 indivíduos. Então, chegaram mais 30 mulheres. E o número inicial de homens aumentou em 20 indivíduos. Ou seja, significa que chegaram ao todo 50 pessoas. 30 mulheres e 20 homens. Ok. Nesse novo instante, a porcentagem de homens no clube passou a ser de 55%. A porcentagem de homens passou a ser de 55%. Após a chegada do novo grupo, o número total de pessoas na festa subiu para quanto? Vivian, aqui eu teria uma dica para te dar. Poderia fazer essa questão perfeitamente usando aí as informações que nós vamos usar porcentagem, nós vamos cair no sistema de equações. Porque existem duas variáveis que a gente não conhece, número de homens e número de mulheres. E existem duas situações, o antes e o depois. Então, nós vamos encontrar duas equações com essas duas variáveis. Só que, Vivian, quando a gente mexe com probleminhas que envolvem porcentagem, seja com dinheiro ou não,
A minha sugestão é que a gente sempre utilize as alternativas para isso daí. É a minha sugestão, porque acho que a gente perde menos tempo e é menos risco da gente cometer um vacilo qualquer nos cálculos. E para usar as alternativas, também a gente não usa de qualquer jeito. Para usar as alternativas, o ideal é que você comece pela alternativa com valor central, o que nem sempre está na letra C, tá? Aqui, como está em ordem crescente, o valor central está na letra C. Então, a gente, por exemplo, poderia começar com essa aqui, ó, testando. Por que a gente começa testando o valor central? Porque se você fizer o teste com essa e todos os valores aqui baterem, ótimo, você deu sorte, efetuou um único teste. Agora, se os valores não baterem, você vai avaliar o seguinte: poxa, não bateram os valores e eu encontrei menos do que eu deveria ter encontrado. Então, significa que você pegou um valor pequeno demais. Se você pegou um valor pequeno demais, os menores que eles vão piorar as coisas. Então, você elimina 3 de uma única vez. Ah, fiz o cálculo, não deu certo, mas o valor que não deu certo ficou acima do valor esperado. Então, significa que você pegou um valor muito grande. E aí, os maiores que ele vão piorar as coisas. Então, começando pelo valor central, ou você acerta de cara, ou você já elimina 3 alternativas de uma única vez. Entendeu a ideia? Aham, entendi. Aí depois sobram 2, você vai fazer mais um teste apenas. Esse teste pode dar certo ou não, mas não importa, você já vai encontrar a resposta. Então vamos lá. Então, eu vou imaginar que a resposta é 110. E a resposta é o número total de pessoas na festa. Então, seguindo a alternativa C, então, se bem que a gente tem o antes e o depois, né? Antes da chegada das pessoas e o depois. As alternativas me dizem o total de pessoas da festa depois que chegou o novo grupo. Então, nós estamos analisando esse cara aqui, ó, imaginando que é 110. E observe que essas 110 pessoas foi depois de terem chegado a 50, 30 mulheres e 20 homens. Então, é porque antes equivalia a 60. Ok, Vivian? Aham. Joia. Então, vamos lá. Vamos ver se isso procede mesmo. Bom, se o valor de antes a gente está supondo que era 60 pessoas, ele disse que lá no início, 60% dessas pessoas eram homens. Homens, chamar de H. 60% de 60, 60% de 60, 0000, dá 36. Então, significa que se a resposta for essa, tinha 36 homens no início e para completar os 60, eram 24 mulheres. Ok. Com a chegada das novas pessoas, o texto, então, está dizendo para a gente que, ó, chegaram 30 homens, chegaram 30 mulheres e 20 homens. Bom, 30 mulheres e 20 homens, então as mulheres que eram 24 passam a ser 54. Os homens que eram 36, chegaram a 20, passam a ser 56. Ótimo. O que eu quero verificar é o seguinte: ele disse que a porcentagem de homens agora passa a ser 55%. Vamos ver se é isso mesmo? 55%? Bom, 55% de 110, que é o que nós temos aqui, ó, cancelou, ficou 555. Olha, 55 vezes 11 não dá 555, Xandão. 55 vezes 11 dá 550 com 55 dá 605, é isso? Confere para mim, Vivian, por favor. 55 vezes 11. 550 com 50, 605. 605. Dividido por 10 dá 60,5. Ou seja, dá 55% daria 60,5 pessoas, o que nem é possível.
Então, significa que 56 pessoas está abaixo de 55%. Confere? Porque, 55% do total daria 60,5 pessoas. 56 homens é menos do que 55%. Tudo bem? Aham. Então, se é menos de 55%, é um valor abaixo do que a gente estava esperando. Então, além de não ser a resposta correta, eu posso eliminar as menores do que ela. Porque se esse valor deu abaixo de 50%, deu menor que 55%, então eu elimino ele e os menores do que ele. Sobram duas. A gente testa agora com uma dessas duas. Escolhe uma delas, Vivi. 200. Vamos testar o 200, então. Também escolheria esse, que eu acho que é o mais fácil de se testar. Antes e o depois. Então, vamos lá. Esses 200 seria a quantidade de pessoas depois da chegada dos iniciais. 200. Então, porque antes tinha 150, porque o texto diz que chegaram 50 pessoas. Bom, se antes eu tinha 60% de homens, 60% de 100, aliás, é 60% de 150, esse é o cálculo mesmo, vai dar 90 homens. E se eu tenho 90 homens, consequentemente eu tenho 60 mulheres. Bom, com a chegada dos novos indivíduos que ele falou ali, chegaram 30 mulheres, passaram a ficar com 90. E chegaram 20 homens, passaram a 110. Ok. O que eu quero saber é, esses 110 homens correspondem a 55% do total? Vamos ver. 55% de 200. 2 zeros, 2 zeros. 55 vezes 2 dá 110, exatamente o valor que nós temos aqui. Confere. Então, os 200 realmente é a nossa resposta correta. Beleza? Então, Vivi, o que eu queria para essa questão é esse itemzinho aí. Questões que envolvem porcentagem, seja com matemática financeira ou não, usar as alternativas é uma boa saída, que não digo nem na questão de ganhar tempo, tá? Porque veja que não foi uma questão que foi rapidinho, mas na questão da gente manipular números e não manipular variáveis. Porque nem sempre a gente enxerga quais as equações que têm que ser construídas, quais as variáveis que a gente tem que usar e como porcentagem mexe com fração, número decimal, para a gente errar um cálculo desse não custa. Então, manipular números acaba sendo melhor do que manipular variáveis. Essa é a minha dica da questão número 10, que envolve porcentagem. Tudo bem, Vivian? Tranquilinho. Boa, 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 boa. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Não sei se o povo esqueceu, se não, vamos seguir. Beleza. Segue o jogo. Questão de número 11. Gosto muito dessa aqui. E vamos ver se você vai lembrar de algo que nós estudamos no ano passado, hein? Olha a Cecília aí. Boa noite, Cecília. Essa questão eu não consegui fazer, não. Então, vamos lembrar aqui de algumas coisinhas que nós vimos juntos ano passado, hein? Que é o seguinte, vamos ver o que nós vamos precisar relembrar. Primeiro, vamos às informações do texto. Em determinada cidade, o alcance do sinal de telefonia móvel forma uma região circular centrada no local em que a antena de celular está instalada, ou seja, é um círculo onde o centro é onde a antena está instalada. Então, a antena está aqui, nesse meiozinho aqui, lá no centro. Beleza. Na figura, a circunferência centrada na origem do plano cartesiano
ilustra o limite do alcance do sinal nessa cidade. Então, essa antena está aqui no centro e ela consegue cobrir essa região circular. Os pontos A e B representam os celulares de duas pessoas que conversam entre si em uma chamada telefônica. A distância entre as projeções dos pontos A e B no eixo horizontal, o ponto A, a projeção, a sombra dele no eixo horizontal, cai nesta posição. E o ponto B, a sombra dele, a projeção dele no eixo horizontal, cai nesta outra posição. E ele disse que a distância entre essas projeções equivale a 1,35 quilômetros. Estamos falando dessa distância aqui, ó. 1,35. Não vou colocar aí não para a figura não ficar poluída, mas essa retinha vermelha vale 1,35. Além disso, os ângulos correspondentes aos pontos A e B, tomados no sentido do ciclo trigonométrico, são, bom, o ângulo A vale 60 graus, o ciclo trigonométrico começa aqui, ó, 0 graus, vai crescendo no sentido anti-horário, 90 lá em cima, 180 aqui embaixo. Ele disse que o ponto B vale 210. Ok. Pede para usar raiz de 3 igual a 1,7 e pede para que a gente determine a distância em linha reta, em quilômetros, entre os pontos A e B. Então, ele quer essa distância em linha reta entre os pontos A e B. Vivian, nós falamos acho que na terceira questão que nós fizemos na aula anterior, e eu vou repetir isso aqui ao longo dessas 45 questões que a gente vai fazer. Eu acho que tem umas 4 ou 5 questões onde eu vou repetir a mesma coisa que eu vou falar agora. Toda distância que você tenha que calcular na geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, até aqui na trigonometria, toda distância inclinada, pode ser inclinada para cima ou para baixo, não importa, toda distância inclinada, a gente tem que formar um triângulo retângulo, sendo que essa distância inclinada tem que ficar na hipotenusa. Toda distância inclinada precisa se construir um triângulo retângulo e essa distância tem que ficar na hipotenusa. Então, Vivi, a gente tem que fazer... Vivi aí, quem mais está aqui comigo mesmo? Cecília. Vivi e Cecília. Cecília, diz para mim de onde você é, Cecília. Sou de Barreirinha, do Maranhão. Maranhão, que bacana. Que idade você tem, Cecília? Tenho 19. 19. Você pretende fazer qual curso, Cecília? Medicina. Estou fazendo cursinho. Que bacana. Esse sotaque seu é sensacional. Nós, eu e a Vivi, nós somos do Espírito Santo. Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Estou em Linhares, na Terra da Virgem aqui. Seja bem-vinda, viu? Tá, obrigada. Ó, e qualquer dúvida, qualquer pergunta que precisar, fique à vontade, hein? Beleza? Sinta-se em casa. Então, vamos lá. Então, ó, construindo um triângulo retângulo para que essa distância verdinha que a gente quer inclinada fique na nossa hipotenusa. Toda distância, em qualquer tipo de questão, distâncias inclinadas, é isso que a gente tem que fazer. Beleza. Nós vamos ver isso aí em outras questões ainda ao longo das nossas aulinhas. E observe que nesse triângulo que a gente formou, que a gente acabou de formar, ele quer que a gente descubra a distância entre o A e B. Ele quer a hipotenusa, que inclusive eu vou chamar de Dzinho. Dzinho de distância. Esta distância aqui, esse cateto na horizontal, é exatamente aqueles 1,35 quilômetros que o texto informou lá no início. Significa que o nosso trabalho agora é descobrir quem é esse cateto aqui na vertical, para que no final a gente termine com o Teorema de Pitágoras. Beleza. Só que aqui que está o grande detalhe, o ponto central da questão. Esse cateto na vertical, nós vamos dividir em duas partes. Nós vamos dividir nessa partezinha que está acima do eixo X e vamos dividir nessa outra partezinha, em vermelho, Xandão,
que está abaixo do eixo X. E para isso nós vamos relembrar de algo na trigonometria, no ciclo trigonométrico, que diz o seguinte, me perdoa aqui o desenho porcão que eu vou fazer aqui, tá? Mas é só um esboço, um rabisco. Na trigonometria, a gente sabe que existe uma circunferência com um plano cartesiano e que o nosso eixo X na trigonometria não é mais eixo X, é o eixo dos cossenos. E que o eixo Y não é mais eixo Y, é o eixo dos senos. Isso significa que qualquer ângulo no ciclo trigonométrico que você tenha, qualquer um, qualquer ângulo vai ser representado por um ponto, que ele chamou um de A, outro de B. E esses pontos possuem coordenadas. A coordenada x, o tamanho da coordenada x, representa a medida do cosseno desse ângulo. E o tamanho da coordenada y, já que y é o eixo do seno, representa o seno desse ângulo. Então, eixo y são as medidas dos senos. Eixo x são as medidas dos cossenos. Então, quando ele me deu aqui o ponto A, esse ponto A ele tem uma certa coordenada y, onde o tamanho desta coordenada y representa o seno do meu ângulo. Então, significa que esse pedacinho aqui de cima, que eu simbolizei aqui por esse segmento amarelo, ele representa, na verdade, o seno do nosso ângulo de 60 graus. E o seno do nosso ângulo de 60 graus é muito conhecido nosso. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vivian e Cecília, entenderam como eu encontrei esse pedacinho de cima? Entendi sim. Que ótimo. O pedacinho de baixo é a mesma coisa. Ó. Eu tenho o ponto B com um ângulo de 210. Ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Como eu estou querendo esse pedaço aqui no eixo y, então a coordenada y tem este tamanho, que embora esteja na parte de baixo, que é a parte negativa, mas como eu estou querendo uma distância, distâncias são sempre positivas. Mas o importante é que este pedacinho no eixo y equivale ao seno de 210 graus. E seno de 210, quando a gente efetua a chamada redução ao primeiro quadrante, todo mundo que está localizado no terceiro quadrante utiliza a regrinha de redução, que é o quanto o meu ângulo passa de 180 graus. Então, as regrinhas dos outros são, ó, se eu estivesse no segundo quadrante, a regrinha do segundo quadrante é o quanto falta para 180. A regrinha do quarto quadrante é o quanto falta para 360. Como a gente está com 210, terceiro quadrante, a regrinha é o quanto passa de 180. Passou 30 graus. Então, o seno de 210 tem o mesmo valor do seno de 30, que vale meio. Com isso, esse cateto vertical, ele tem um pedacinho que vale raiz de 3 sobre 2 e outro pedacinho que vale 1 sobre 2. Bom, 1 sobre 2 é 0,5. E raiz de 3 sobre 2, ele pediu para usar raiz de 3 como 1,7. 1,7 dividido por 2, deixa eu apertar aqui, é 0,85. Então, vou refazer a nossa figura menorzinha para a gente finalizar o cálculo. Ó, nós temos ali o nosso triângulo retângulo, triângulozinho retângulo, onde nós queremos saber a hipotenusa, que eu chamei de D. Esse cateto aqui embaixo já tinha sido dado desde o princípio 1,35. E esse cateto vertical a gente encontrou que é 0,85 com mais 0,5 ou 0,50, que dá 1,35 também. 1,35. Agora, finaliza com Pitágoras para a gente achar essa distância D. Só que eu quero te dar outra dica aqui. Observe que esse triângulo retângulo, ele é um triângulo retângulo isósceles, dois lados iguais. E todas as vezes que você tem um triângulo retângulo isósceles, é como se você tivesse aqui, ó, a metade de um quadrado. Metade de um quadrado.
E essa hipotenusa representaria a diagonal do quadrado. E não sei se vocês se lembram, mas sempre que você tem uma diagonal de um quadrado, a diagonal de um quadrado não precisa fazer Pitágoras. Sempre vai ser o lado do quadrado vezes raiz de 2. Então, é como se tivéssemos aqui um quadrado de lado 1,35. Então, aquele Dzinho nosso lá vai ser 1,35 vezes raiz de 2. E não se esqueça que na trigonometria, raiz de 3 e raiz de 2 são números muito comuns, onde raiz de 3 é 1,7 e raiz de 2 1,4. Então, minha distância final vai ser 1,35 vezes raiz de 2, que é 1,4. Deixa eu fazer isso aqui para a gente poupar tempo. 1,35. Opa, 1,30. Eita, Xandão. 1,35 vezes 1,4. Isso aqui dá 2. Ah, se bem que está em raiz, meu Deus do céu. Vacilei. Então, deixa eu fazer o contrário. Ó, as respostas estão em raízes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse 1,35 lá para dentro da raiz. Para jogar alguém para dentro da raiz, é só colocar o expoente 2. Então, é como se fosse 1,35 ao quadrado e o 2 que já está lá dentro. Então, vai ficar 1,35 vezes 1,35 vezes 2. Opa. 1,35. Eita, Xandão. 1,35 vezes 1,35 vezes 2. 3,645, que é aproximadamente a raiz de 3,7 que nós temos ali, letra D. Então, não é uma questão simples, porque trigonometria nunca é algo assim, que simples. Mas a gente teve aqui conceitos trigonométricos de que, quando eu tenho ângulos no ciclo trigonométrico, coordenadas y representam valores do seno, coordenadas x representam valores de cosseno. Dica importante dessa questão: toda distância inclinada precisa se construir um triângulo retângulo para que essa distância inclinada fique na hipotenusa. E outra dica: diagonal de quadrado não faz Pitágoras, usa direto L raiz de 2. Não lembrou? Aí faz Pitágoras, não tem problema. Melhor do que não fazer. Tudo bem? Deixa eu ver mais alguém que chegou aqui comigo. Lícia Chaves, fala comigo, Lícia. Boa noite. Tudo bem, Lícia? Lícia, se não conseguir falar no microfone, manda um alôzinho aí no chat, pelo menos. Fala conosco, diga de onde você é e a cidade de onde está falando. Diga para a gente que curso você pretende fazer, Lícia. Vamos prosseguir. Número 12. 12. Tá aqui. Acabei de falar com vocês, dei uma dica que agora não foi proposital, óbvio, uma sequência da outra. A dica que eu dei é justamente para ser aplicada agora. Observe aqui a nossa questão de número 12, que diz assim: Lícia, não fala comigo, Lícia, por favor, hein? Um lojista planeja abrir um novo ponto Ela é de minha amiga, vendas. professor. Como é que é? Ela é minha amiga. Ela também é do Maranhão? Isso, Estuda com você? isso. Que legal! Vocês estudam onde aí? É, a gente do Maranhão, só que a gente tá estudando aqui no Piauí. Desculpa a minha ignorância geográfica. É perto? É sim, é sim. Quantos quilômetros? Acho que menos de 200 quilômetros por aí. Acho que é umas 3 horas Menos de de relógio. 10? Menos de 100, do 200 por aí. 200, por exemplo. Eu estou a 140 quilômetros da minha casa. Estou aqui na terra da Vivian. Eu acho perto até. Entendeu? Mas tá certo. Legal. E vocês estudam em que escola aí? A gente faz cursinho. Mas rede privada, estadual? Como é que é? Privada. Que legal. Qual o nome da escola? É pré-medicina. Bacana, legal. Que material vocês usam? A gente usa a Bernoulli.
Bernoulli, legal. Uma das escolas que eu trabalho, o ano que vem, vai passar a utilizar Bernoulli também. Muito bacana. Legal. A Alicia também vai fazer medicina? Sim. Muito bom, muito bom. Deus abençoe vocês, viu? Tá, obrigada. Vamos lá. Então, diz o seguinte: um lojista planeja abrir um novo ponto de venda para os seus produtos e, para tanto, analisou as localizações de 5 imóveis disponíveis para locação. De acordo com o planejamento feito por esse lojista, a nova loja não deve ficar tão longe de um determinado mercado atacadista. Por quê? Porque é lá que ele vai comprar a maioria dos produtos. Não pode ser longe demais, senão fica inviável. Ótimo. Mas também não pode ficar tão perto assim. Porque se ficar tão perto do mercado atacadista, o povo vai preferir ir para o mercado ao invés para a loja do cara, né? Então, nem tão longe, nem tão perto. Assim, tendo em vista os possíveis espaços para locação, optou-se pelo imóvel com distância intermediária até o mercado. Intermediária. A figura a seguir apresenta em um plano cartesiano representativo da região os possíveis pontos de locação A, B, C, D e E. E o mercado está representado aqui pelo ponto M. Ele quer saber qual foi o ponto escolhido para locação e qual é a condição e ter uma distância intermediária até o mercado. E olha o que eu falei na questão anterior, que propositalmente eu coloquei agora na questão seguinte. Quer calcular a distância entre dois pontos? Opa, linha reta. Toda distância entre dois pontos, se ela for inclinada, você vai resolver isso aí por Pitágoras. Sempre. Beleza? Então, basta construir o triângulo, sendo que a distância que você quer fique sempre na hipotenusa. Então, tá aqui, ó, quero AM. Vou construir esse triângulo. Então, e observe que esse triângulo ele tem cateto 2, outro cateto também 2. Então, ó, Pitágoras, nem precisaria, mas eu vou fazer, ó. AM ao quadrado é cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Isso com mais 4, 8. Então, AM vai ser raiz de 8 e eu não vou tirar a raiz e vou explicar para vocês por que eu não vou tirar a raiz. Porque nós vamos comparar as 5 distâncias. AM deu raiz de 8. Agora eu quero AB, distância de A até B. Ok. É uma distância inclinada? Então eu preciso construir um triângulo retângulo e, sendo que a hipotenusa é a distância que eu quero, e calcular Pitágoras. Esse triângulo tem cateto vertical igual a 2, cateto horizontal igual a 3. 1, 2, 3. Então, fazendo Pitágoras ali, eu tenho hipotenusa BM ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vai dar 9 com mais 4, 13. E aí, BM vai ser raiz de 13. Vou deixar todo mundo na raiz. Observe que BM é maior do que AM. Bom, CM eu não preciso usar Pitágoras porque eu só uso Pitágoras em distâncias que são inclinadas. Distâncias horizontais ou verticais, você vai tipo no delta S, posição final menos inicial. Começou no menos 2, parou no 1. 1 menos menos 2 dá 3, né? Ou vai contando. 1, 2, 3. CM vale 3. Como eu estou escrevendo todo mundo em forma de raiz, 3 é a mesma coisa que raiz de 9. Só para poder fazer a comparação. Vamos a DM. DM. Bom, DM, vamos de verdinho aqui, ó. DM. Tá aqui. Distância inclinada, monta o triângulo retângulo. Eu vou montar o triângulo retângulo de cabeça para baixo, só para não ficar embolado aqui, ó. Um dos catetos vale 1, o outro cateto vale 1, 2, 3. Então vai ficar cateto 1 ao quadrado mais cateto 3 ao quadrado, que vai dar 9 com mais 1, 10.
tirando a raiz, dm é raiz de 10. E, por fim, eu tenho EM, que no olho, para mim, aqui, EM talvez seja o maior de todos. Ó, EM. E aí, forma o triângulo retângulo, Pitágoras. Esse triângulo retângulo EM que eu quero calcular, ele tem cateto valendo 3 na vertical e 3 também na horizontal. Então, Pitágoras vai ficar cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Eu tenho 9 com mais 9, 18. E aí, EM vai ser raiz de 18. Então, o que eu quis mostrar nessa questão aqui, meus queridos? Que não importa se a gente está na geometria analítica, como está aqui, geometria plana, geometria espacial, não importa. Toda distância que possua alguma inclinação, que não seja horizontal ou vertical, você vai construir um triângulo para trabalhar com Pitágoras. Nós vamos ver outras questões ao longo do nosso material aqui que vai usar esse conceito. Importante, hein? Mas aqui, nós calculamos as 5 distâncias. Ele queria a distância intermediária. Não quer nem as maiores nem as menores. A intermediária. Eu tenho raiz de 8, 9, 10, 13 e 18. A intermediária é a raiz de 10. E a raiz de 10 é a distância de D até N. Então, o ponto escolhido vai ser o ponto D, que também está na letra D. Então, o que eu quis reforçar nessa questão é essa informação importantíssima em qualquer que seja a área da matemática. Distâncias entre 2 pontos inclinadas, construa um triângulo retângulo e trabalhe com Pitágoras. Questão de número 13, meus amigos. Questão de número 13, anota isso aqui, por favor. Por favor. Escalas é uma habilidade específica dentre as 30 da matemática. Então, ele tem que ter uma questão de escala na sua prova. Obrigatório. Não tem erro. Joia? Só que podem cair 3 tipos de escalas. E eu coloquei aqui uma escala que é a que eu acredito que vai cair esse ano. O ano passado, acertei na minha previsão que era uma escala volumétrica. Esse ano eu acho que vai cair uma escala de área, de superfície, como está aqui nessa questão. E o que eu quero te ressaltar para vocês? Vamos lá. Vou até usar aqui, vou digitar para ficar mais bonitinho aqui para vocês. Seguinte, quando a gente fala de escalas, meus queridos, existem 3 tipos de escalas que a gente pode calcular. A primeira delas, vamos lá, letra A, escala de comprimento, que é a mais natural, até a geografia fala desse cara aqui. Até na aula de geografia você vê escala de comprimento. Só que a gente tem outras escalas. A gente tem escala de superfície, que é a mesma coisa que área. Área. Que é o que nós temos nesta questão e que é a que eu acredito que tenha nessa provinha desse ano. Acredito não, é quase a minha aposta. E a gente tem a terceira escala, C, que é a escala de volume, escala volumétrica. Volumétrica. Beleza? É um tipo de questão que muita gente erra por desconhecer essa informação que eu vou passar aqui para vocês agora, que é o seguinte. Bom, escala, quase todo mundo sabe que escala é a divisão entre, é uma razão entre a medida que eu vou chamar de D de desenho, a medida do desenho, da sua maquete, da representação, é um desenho qualquer, dividido pela medida real. Ok? Real. Que eu vou chamar de D sobre R. O desenho dividido pelo real. Ok. Só que quando você calcula escalas para áreas e volumes, você está comparando a área do desenho, da maquete, do mapa, que seja, a área do desenho, que eu vou chamar de AD, pela área real. Ótimo, você continua comparando o desenho com o real,
Só que o detalhe é aqui que mora o grande perigo e onde a maioria erra. Como áreas têm medidas quadradas, centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, então o detalhe está aqui, ó. A sua escala também tem que ter um expoente quadrado. E o mesmo acontece com o volume. Se você quer trabalhar com escalas de volume, você vai comparar o volume do seu desenho, daquilo que é representativo, VD só, chamar de VD, dividido pelo volume real. Só que volume, as unidades são cúbicas. Então, a sua escala tem que ter expoente cúbico também. Então, quando é escala normal de comprimento, normalmente o pessoal não erra porque não precisa fazer nenhuma correção. Mas quando é escala de área e de volume, precisa desse expoente e boa parte das pessoas não se atenta a isso. Beleza? Então, nessa questão, a gente vai usar escala superficial, área, onde ele diz o seguinte: uma pessoa deseja reproduzir uma foto de família de forma ampliada em um quadro, na escala linear de 1:4. Ótimo, ele te deu a escala. A foto ampliada tem área de 150 centímetros quadrados. É ampliada, não é a real, não. Então, é a área do desenho, representativa. Foi reproduzida em sua totalidade sem nenhum corte. O que ele quer é a área original, só que, normalmente, questões de escala também envolvem mudança de unidade de medida. Mas primeiro vamos nos preocupar com a escala. É uma escala de área? Ótimo. Então, vamos usar essa aqui do meio, que vai ficar então assim, ó. Eu tenho a escala 1:4. Só que essa escala, como é de área, precisa estar elevada ao quadrado. A área do desenho, a área representativa, foi dada, 150 centímetros quadrados. E o que a gente quer é a área real. Beleza. Cuidado que, não importa qual seja a escala, esses dois elementos da sua fração sempre estarão na mesma unidade de medida. Sempre. Qual? Qual você quiser, mas os dois estão na mesma unidade. Então, observe que aqui eu estou usando o centímetro quadrado. Então, a área real que eu vou encontrar também estará em centímetro quadrado. Depois é que eu vou converter para aquilo que eu quero. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar, então, assim, ó. 1² dá 1, 4² dá 16. Aí eu tenho 150 e eu tenho a minha área real, que é o que eu quero. Cruzando essa multiplicação, a minha área real vai ficar, então, 16 vezes 150. Vamos aqui a calculadora. 16 vezes 150 vai dar 2.400. Só que é 2.400 centímetros quadrados. É a mesma unidade da área que nós tínhamos no início do cálculo. Porém, ele quer a resposta em decímetro quadrado. As nossas sequências de unidade de medida são metro, decímetro, centímetro e milímetro. A gente sabe que, avançando, a gente multiplica por 10 em cada casinha dessa. E retrocedendo, a gente divide por 10. Beleza. Só que isso é para medidas de comprimento. Para medidas de área, a gente acrescenta o expoente quadrado, né? Só que a gente acrescenta o expoente quadrado não são apenas nas unidades de medida, nas transformações também. Então, para avançar, você avança 10 ao quadrado, avança 100. Para retroceder, você divide por 10 ao quadrado, divide por 100. Então, se a gente está aqui, ó, em centímetro quadrado, a gente tem 2.400 centímetros quadrados, se eu quero decímetro quadrado, eu vou voltar uma casinha. Então, eu vou dividir por 10 ao quadrado, vou dividir por 100. E dividir por 100 é perder 2 zerinhos. Então, nós vamos ficar com 24 decímetros quadrados, alternativa B. Meninas, tudo bem com relação a essa coisa das diferenças entre áreas de comprimento, de escala de comprimento, de área e de volume? Diga para mim, entendido, sim ou não? Sim. Sim. Valeu, valeu. Cuidado com Sim. esse expoente. Professor, Oi. o senhor vai disponibilizar o PDF das questões?
Você não tem ainda, não? Não, Sério? Você entrou recente no grupo? eu mando para ela então. Eu não falo. Ah, tudo bem. Não tem problema não. Eu mando sim. Inclusive, depois da nossa aula de hoje, nesse primeiro PDF só tem as 15 primeiras questões, que eram as questões dessa semana. Assim Tá. que terminar essa aula, eu vou enviar a parte 2. A parte 2 vai vir com as 15 primeiras questões dessa semana, mais as 15 da próxima. Aí na outra semana eu mando outras 15, totalizando as 45, tudo bem? Assim que terminar essa aula, eu vou enviar já as da semana que vem, inclusive. Tudo Tá bem? bom. Obrigada. Por nada. Vamos à questão 14, a penúltima de hoje, e é um assunto aqui que eu quero tratar com vocês com muito cuidado, inclusive vou puxar a orelha de vocês, tá? Vou puxar com força a orelha de vocês. Eu sempre puxo a orelha dos meus alunos quando eu falo sobre esse assunto aqui, que eu fico meio irritado. Diz assim, ó, dois veículos A e B trafegam uma mesma rodovia em sentidos contrários. O veículo A parte com velocidade inicial maior e está desacelerando por conta de um trecho sinuoso. Está explicando um monte de coisa que não é nem relevante, tá? Já o veículo B, que está saindo do mesmo trecho, parte com velocidade menor e está acelerando. Irrelevante. Agora começa. As respectivas velocidades dos veículos VA e VB são expressas em metros por minuto. E ele deu as funções de cada um. VA, a velocidade do veículo A, e VB, velocidade do veículo B. T representa o tempo em minuto contado desde a partida de ambos. Ótimo. O que ele quer saber da gente é qual é o tempo decorrido, em minutos mesmo, até que os dois veículos atinjam a mesma velocidade. Meninas, diga para mim, eu tenho certeza que vocês sabem me responder isso aqui. O que eu preciso fazer nessa questão? Como é que eu devo começar? Não digo resolver, tá? Qual é o foco central para eu começar a questão? Ele quer que Igualar as velocidades? exatamente igualar as velocidades, ficaria igualar as duas funçõezinhas aqui, tudo bem? Quem respondeu para mim? Vivian? Eu. Ótimo. Nós vamos igualar as duas. E é aqui que começa o meu puxão de orelha com vocês. Aliás, ainda não. Não é a hora ainda de puxar a orelha. Vou pegar a velocidade de A, 715 mais 2 elevado a 8 menos t, vai ser igual à velocidade de B, que é 725 menos 2 elevado a 6 menos t. Ótimo. Meninas, ainda preciso da ajuda de vocês. Isso aí se chama equação exponencial. É uma equação onde a variável que a gente quer se encontra no expoente. Tudo bem. Muita gente pularia uma questão como essa. Mas o puxão de orelha que eu quero dar é exatamente isso aí. Não tenham medo das funções exponenciais, porque elas resolvem sempre do mesmo jeito. Só que a maioria das pessoas não lembra de algo que vai ser meu puxão de orelha. Mas antes disso, eu tenho certeza que dentro de vocês, intuitivamente, vocês melhorariam a aparência dessa expressão de alguma forma. Eu queria saber o que vocês fariam para melhorar a aparência disso aí. Tenho certeza que vocês fariam algo. Como são bases iguais, iria cancelar e igualar os expoentes? Alguma coisa Ainda assim? não. Alguma coisa assim. Ainda não. Esse é o objetivo final de toda equação exponencial, que é igualar as bases, a potência de mesma base, iguala as bases, cancela as bases e iguala os expoentes. Mas ainda não chegou a hora. Eu preciso mexer isso aí de uma outra maneira ainda. Como eu faço isso? Preciso da ajuda de vocês. Eu preciso mexer na estética, na aparência. Do jeito que ela Daria tá para bom. transformar, por exemplo, 715 ali em base 2? Ou só, tipo, passar o 725 para outro lado?
Opa, eu gostei da segunda parte. 715 e 725 não dá na base 2 porque eles não são números pares. Então, não consigo fatorar por 2. Mas eu gostei da segunda Mas dá parte. para fatorar por 5, não dá? Por 5 dá, mas não é a hora ainda. Normalmente, numa equação qualquer, você isola a variável da parte numérica. Eu vou agrupar as variáveis. Eu vou ficar aqui assim, ó. 2 elevado a 8 menos p. Vou trazer esse carinha aqui para junto dele. E ele estava subtraindo, ele vai vir somando. 2 elevado a 6 menos t. E esse 715 eu vou passar lá para o segundo membro. Se juntar com o 725. E se vocês me permitirem, 725 menos 715 já vai dar 10. Tudo bem? Pode ser? Aham. Ótimo. Agora vem meu puxão de orelha para vocês. Todo mundo puxa a orelha nesse ponto aqui, porque a maioria comete o mesmo vacilo que me deixa extremamente irritado, que é o seguinte. Meus queridos, eu tenho, minhas queridas, no caso, eu tenho certeza absoluta que vocês vão saber me dizer qual é o resultado dessa propriedade das potências que vocês aprendem lá no 6º ano, talvez. Multiplicação de duas potências de mesma base. O que eu faço aqui? Somar os expoentes? Ótimo. Todo mundo sabe disso aqui, mas com os pés nas costas. Segunda propriedade. Quando eu tenho uma divisão entre duas potências de mesma base. Subtrai os expoentes? Muito bem. E a terceira propriedade, quando eu tenho uma potência elevada a outra potência. O que eu faço? Multiplica os expoentes. Muito bem. Tenho certeza que vocês todas aí sabem dessa propriedade. E é exatamente o que me deixa furioso, me deixa iracundo, colérico, raivoso. Por quê? Por que todo mundo sabe dessas propriedades, mas não lembra de fazer o caminho contrário? E o que é o caminho contrário? O caminho contrário é, se você encontrar uma soma nos expoentes, é porque uma soma nos expoentes foi fruto de uma multiplicação de duas potências. Se você encontra uma subtração no expoente, é porque isso foi fruto de uma divisão entre duas potências. E se você encontra uma multiplicação no expoente, é porque ele foi fruto de uma potência elevada a outra potência. Nunca permita que o seu expoente fique em forma de operação. Então, meus amigos, como é que eu poderia reescrever isso aqui? Diga para mim. Dividindo. Como? Diga para mim. Seria 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a t? Exatamente. É isso que eu fico irado, porque todo mundo sabe dessa propriedade, mas não aplica o caminho inverso. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente encontra uma equação exponencial e no expoente das nossas potências aparecem operações matemáticas. Tem que desfazer as operações. A mesma coisa aqui, ó, tem uma subtração no expoente, então vai ficar 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a t. Ponto. Aí olha o que acontece agora, meus queridos. Soma de duas frações que têm o mesmo denominador. Não precisa MMC. Mantém o denominador e soma os numeradores. Quanto que é 2 elevado a 8? 2 elevado a 8 é quanto? Meninas, vocês estão aí? 2 elevado a 8? 2 elevado a 8. 256. Opa, obrigado. E 2 elevado a sexta? 64. Ótimo. 64? Ok. Isso.
Muito bem. Se eu somar 256 mais 64, fica quanto? Byte. 320. 320. Então, ficou 320 sobre 2 elevado a t igual a 10. Se eu multiplicar cruzado e isolar a minha potência, vai ficar 2 elevado a t igual a 32. Agora sim chegou a hora de colocar todo mundo na mesma base. 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta, se a gente fatorar. Fatorou, e aí, resultado final, t igual a 5. Então, a minha dica aqui para vocês era, nas equações exponenciais, não permita que no seu expoente você fique com operações no expoente. As operações são fruto de propriedades de potência. Tem soma no expoente, é porque isso aí era uma multiplicação. Então, escreve como uma multiplicação. Tem subtração no expoente, isso foi fruto de uma divisão. Escreva como uma divisão. Tem multiplicação, foi fruto de uma potência de potência. Escreva de tal forma, então. Entenderam, meninas, a questão? Sim. E eu não Sim. iria fazer assim. Eu ia cancelar. Ótimo, mas então deixa eu te dar outra dica. Óbvio que eu resolvi aqui para explicar a matemática, mas uma questão como essa, se eu estivesse fazendo a prova, mesmo sabendo como fazer, eu não faria desse jeito. Eu faria o seguinte, inclusive, é o que você pode tentar fazer em todas as questões que você puder, tá? A sua provinha do Enem ou de qualquer outro vestibular não é o momento de você provar que você sabe alguma coisa. O seu vestibular é o momento de você acertar a questão no menor tempo e menor esforço possível. Então, uma questão como essa, particularmente, eu iria testando as alternativas. Eu ia colocar aqui, ó, por exemplo, ia começar com os mais fáceis, 7, 6 ou 5. Ia colocar lá, se eu substituir o t por 7, ia substituir, ver Sim, quanto eu é ia que ia fazer dar assim. VA e VB e ver se elas eram iguais. Ia testando um por um. Era o que eu gostaria que as pessoas fizessem para otimizar o tempo. Mas aqui eu quis explicar esse itemzinho das nossas equações exponenciais. Tudo bem, meninas? Joia? Podemos Tudo seguir? bem. É a Sim. nossa ultimazinha de hoje, geometria espacial, meninas. A ultimazinha de hoje, para não tomar muito tempo de vocês, na aula passada eu tomei tempo para caramba, estamos chegando a 1 horinha, que é o que eu gostaria, 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15 no máximo. Diz assim, o protótipo de um purificador de água parcialmente esquematizado na figura apresenta em sua parte final um duto pelo qual a água pura passa antes de ser coletada por um recipiente cilíndrico, e observe que as medidas do cilindro foram dadas. Ao analisar o movimento de saída da água pelo duto, o desenvolvedor notou que a água é coletada na taxa de 3 gotas por segundo. 3 gotas a cada segundo. Nos ajudou pedindo para usar π igual a 3. Disse que o volume de uma gota é de 0,05 ml. Inicialmente, o recipiente está vazio. E ele diz o seguinte, com base nessas informações, qual é o intervalo de tempo em hora para que o recipiente fique completamente preenchido com água? Encher completamente. Ele está vazio. A gente quer encher por completo. Vamos lá. Primeiro, geometria espacial, a gente trabalha com sólidos que normalmente servem como recipiente para receber alguma coisa, um volume. Quando esse volume é um líquido, falamos já na aula passada e vamos reforçar agora. Volumes líquidos, ml, é a mesma coisa que centímetro cúbico. Litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Porém, para aqueles que não gostam de manipular decímetro, a opção é 1.000 litros equivalem a 1 metro cúbico. Mexer com líquidos é mexer com ml ou litros. Ok. Bom, como ele está dizendo aqui, ó, ele deu o volume da gota em ml, nós vamos ter que trabalhar com ml.
Só que ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. Significa que a gente teria que ter as nossas medidas em centímetros e, graças a Deus, elas já estão. Ou seja, nessa questão eu não tenho que me preocupar com conversão de unidades. Ótimo. Mas vamos ver o seguinte. Primeiro, eu vou começar vendo qual é o volume que esse recipiente comporta. O volume do recipiente, e é um volume de um cilindro. Meninas, vocês podem me lembrar e reforçar minha memória como que é o volume de um cilindro? Se eu não me engano, acho que é πr² vezes altura, alguma coisa assim. Muito bem. A área da base vezes a altura, e a base é um círculo, πr², h. Todo sólido onde o preenchimento dele é uniforme ao longo de toda a sua altura, você vai preenchendo sempre a mesma quantidade, o volume é sempre assim, área da base vezes a altura. Beleza? Muito bem. Então, o nosso cilindro, ele vai ter o volume igual a π igual a 3, pediu para substituir. O raio aqui é a metade de 15, eu prefiro usar fração ao invés de decimal. Então, é a metade de 15, só que o raio é ao quadrado. E a altura é 24. Então, com isso, nós teríamos um volume igual a 3 vezes 15 ao quadrado é 225. 2 ao quadrado é 4. E aqui, 24. Vou simplificar. 24 por 4 dá 6. Aí sim, meu volume total vai ser 3 vezes 6 vezes 225. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer esse cálculo. 225 vezes 6 vezes 3. 4.050. 4.050 centímetros cúbicos. Só que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então, 4.050 ml. Está aí o quanto cabe aqui dentro. O que nós vamos fazer agora? Bom, ele disse que cada gota tem 0,5 ml. E, ao mesmo tempo, ele disse para a gente que a cada segundo caem 3 gotas aí dentro. Então, significa que em 1 segundo, se caem ali 3 gotas por segundo, e cada gota tem 0,05 ml, então significa que a cada segundo nós temos 0,15 ml do recipiente sendo preenchido. 0,05 mais 0,05 mais 0,05. 0,15. Então, agora a gente finaliza até com uma regrinha de 3, se você quiser. Bom, se 1 segundo você enche 0,15 ml, em quanto tempo, em segundos também, você vai encher todo o recipiente com 4.050 ml? Regrinha de 3. E o nosso T vai ser igual a 4.050 dividido por 0,15, que vai dar 27.000 segundos. Só que ele não quer a resposta em segundo, ele quer em hora. Ou seja, foi uma questão de ele não pedir a conversão de unidade de medida de volume, de comprimento, mas ele quer unidade de medida de tempo. Meninas, se eu quiser passar de segundo para hora, o que eu preciso fazer? Segundos para hora. Divide por 3.600. Muito bem, porque 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto 60 segundos. Então, teria 60 vezes 60. Só que eu quero o caminho contrário. Então, é dividir por 60, depois 60 de novo. Então, dá 3.600. Bom, dividido por 3.600, 2 zerinhos já vão embora. Ficaria 270 por 36. Deixa eu dividir logo por 3.600. Isso vai dar 7,5 horas. Dividindo, então, por 3.600, 7,5 horas. Alternativa A. Beleza? É isso, meninas.
nossas 15 questões da primeira semana, 1/3 da nossa revisão concluído. Lembrando que todos os vídeos eu vou postar para vocês, e assim que terminar essa aulinha, já coloco o material lá no grupo das 15 questões da semana que vem. Beleza? Obrigado por vocês estarem aqui numa sexta-feira, esse horário aqui, me aturando. Se a sexta não for um bom horário, a gente pode até negociar outro dia. Melhor um outro dia ao invés da sexta? Seria melhor? Pra Deixa mim, tá bom, sexta, acho. tudo bem. Entendeu? Eu coloquei quarta e sexta porque assim, é o dia que eu estou mais livre. Mas se ficar ruim, beleza? Mas vou manter a quarta e sexta mesmo, joia? Nesse mesmo horário. Que Sim. vai durar em torno de 1 hora, 1 hora e 10, por aí. É o que eu quero para não tomar muito tempo de vocês. Tudo bem? Meninas, então é isso. Obrigado mais uma vez. Desejo aí um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e reforço. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo, pode perguntar lá no grupo, ou pode mandar no privado também, como acharem melhor. Tudo bem? Fiquem com Deus. Obrigado pela Boa presença. noite. Ótimo fim de semana e boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.